Muito bem, Brasil. Fernando Antônio, aqui na cidade de Cajazeiras, e eu vou falar com a doutora Ana Valdenice, ela que é delegada do GTE, aqui em Cajazeiras. Doutora Ana, primeiro eu quero agradecer demais a senhora por estar dispondo esse tempo para falar conosco. Sei que não falta trabalho, infelizmente, tá certo? Crimes acontecendo assim, rotineiramente, mas nós vamos falar aqui sobre esse caso que chocou não apenas a cidade de Cajazeiras, mas também todo o Brasil, visto que realmente essa notícia tomou a grande mídia, que é o caso da jovem de 28 anos, de nome Iane Marie, que foi encontrada morta brutalmente, tá certo? No início até se falou que haveriam perfurações, mas depois foi dito que não havia, foi por asfixia, e ela foi encontrada dentro de casa, no quarto dela, amarrada e também com um pano dentro da sua boca, né? Doutora Ana, a senhora com toda a sua experiência, como é que a senhora vê uma situação dessa? É um crime assim complexo, né? Realmente, né, trata-se de um crime complexo, Fernando, mas desde os primeiros momentos, né, já foi dada o passo inicial nas investigações, estivemos no local do crime, foi feita a devida perícia, levantado vestígios e diligenciado já para os agentes caírem em campo, como a gente diz, para buscar elementos para identificar quem seria o autor do crime ou autores do crime. Eu vou fazer algumas perguntas à senhora e me perdoe, talvez algumas a senhora nem possa responder para não atrapalhar as investigações, mas eu vou fazer as perguntas, né? Um crime que chega assim a deixar a gente, de certa forma, confuso, curioso, porque não houve sinal de arrombamento, quer dizer, isso mostra provavelmente a pessoa que entrou na casa ou as pessoas eram conhecidas da vítima, né? Porque não arrombaram, não tinha nenhum indício de arrombamento. E também, pelo que nós ouvimos falar, houve luta corporal. O que a gente não consegue entender é, com relação a essa luta corporal, vizinhos não ouviram nada, ninguém chegou a notar nada de estranho nessa situação? Realmente, né, já foram ouvidas algumas testemunhas, inclusive vizinhos, né, da vítima, e eles relatam que não teria escutado nenhum barulho, nem gritos, né, e pelas evidências haveria havido luta corporal lá no quarto dela. Então é assim, como ela estava amordaçada, talvez ela não tenha conseguido gritar, né, pedindo socorro, ou dificultou um pouco a emissão desses ruídos. Talvez tenha sido essa a razão dos vizinhos não terem escutado. Doutora Ana, quando a senhora diz ela estava amordaçada e não ter ouvido gritos, isso aí não seria provavelmente assim até um indício já de que não fosse apenas um elemento, porque para tentar amordaçar a pessoa numa luta corporal, obviamente ela vai gritar, ela vai jogar móveis no chão, vai haver aqui. Mas se for mais de uma pessoa, é mais fácil que não haja esse barulho, não é verdade? Com certeza, mas a hipótese, né, como a gente relatou, como não há vestígio, né, de arrombamento no imóvel, que a pessoa que cometeu o caso, né, o crime, seria da convivência da mesma. Então, teria adentrado num recinto, né, com a anuência da mesma. Supostamente, seria uma pessoa que estaria se relacionando com ela, já que o fato ocorreu num quarto onde ela dormia e ela estaria vestida, né, com roupas íntimas. Então, supostamente, era uma pessoa com que ela teria um convívio, possivelmente alguém que ela estaria se relacionando sexualmente. Muito bem. Eu vou dizer uma coisa aqui que a senhora sabe melhor do que eu, né? É dito no jargão, inclusive da perícia, né, que o cadáver fala.
Um cadáver, quando ele não é assim, quando não, ninguém toca nele, quando é preservado aquele ambiente, a perícia, quando chega, ela encontra realmente alguns caminhos, né? Como eu falei, talvez a senhora não possa ser mais profunda na resposta, mas eu conheço o trabalho da Polícia Civil, é uma polícia investigativa, sei que faz um trabalho em excelência e acredito que, numa situação dessa, deve ter impressões digitais dentro do ambiente, tá certo? Esse é um caminho para chegar até esses autor ou autores? Realmente a gente trabalha, né, juntamente com a perícia para levantamentos possíveis de vestígio. Só que nesse caso específico, a gente tem que relatar que o cadáver foi encontrado por um popular, teria havido um tumulto inicial na residência, várias pessoas teriam adentrado no imóvel, o que altera substancialmente essa coleta desses vestígios. E quando a polícia foi acionada, a gente, quando nós se deslocamos no local, deparamos já com pessoas dentro do imóvel. E, por parte até da nossa própria equipe, foi necessário retirar essas pessoas lá de dentro. Isso é algo que a gente lamenta demais, porque é até deixar essa informação aqui, tão importante para o trabalho de vocês, né? Que quando acontecer algo desse tipo, que a gente espera que aconteça muito pouco, as pessoas, os populares, eles não prejudiquem o ambiente onde aconteceu o crime, porque a perícia precisa desse ambiente preservado. É como a gente diz, o cadáver fala, mas muitas vezes as pessoas atrapalham essa comunicação com a perícia, né? Doutora, outra pergunta que eu vou lhe fazer, difícil para a senhora responder, mas como jornalista, como repórter, eu tenho que forçar isso aí, né? A senhora falou na questão de crime sexual. Dentro dessa perícia, já foi constatado que houve relações com essa pessoa? Infelizmente, a gente não pode relatar essa situação, até porque a gente está aguardando, né, por parte da perícia, a liberação dos laudos, que vai fazer parte do inquérito policial, e, a partir desse momento, né, poderá se tornar-se público o que realmente ocorreu com relação aos indícios que foram coletados. Infelizmente, não teria como responder essa pergunta. Muito bem. Foi ouvido o atual namorado, companheiro dela, né? Parece que o ex-marido dela, ou companheiro, trabalha fora, viajando, né? Com relação a essa pessoa que foi ouvida e até esse antigo companheiro, tem alguma informação? Pronto, a gente já diligenciou, né? Inclusive foi ouvido o último namorado dela, a gente já fez a oitiva também do ex-convivente dela, os dois se apresentaram junto aqui à equipe, foram tomadas declarações, se submeteram ao exame de ofensa física, que foi feito de forma espontânea por eles, e inclusive um deles se dispôs, apresentou o aparelho telefônico para facilitar as nossas investigações, e agora, o momento agora é de aguardar os devidos laudos, as perícias que serão apresentadas e a questão técnica que será muito importante para desvendar esse crime. O aparelho celular da vítima, vocês já estão em poder com ele? Já está sendo também verificado? Exatamente. No local foi localizado o aparelho telefônico dela, que já foi apreendido e está à disposição da polícia. Agora, doutora Ana, eu não posso perder essa oportunidade de estar com a senhora aqui e a gente passar uma mensagem para todas as mulheres que estão assistindo essa matéria, essa entrevista, né? Não se sabe ainda se foi feminicídio. Sabe-se, sim, que foi encontrado um cadáver, uma mulher sem vida, mas a questão do feminicídio está em investigação. Porém, eu pergunto à senhora, muitos casos de feminicídio acontecendo, inclusive agora há pouco em São Bento, aqui na Paraíba, uma mulher foi morta ao sair da academia, né, exatamente pelo seu atual namorado que estava se relacionando. A gente fala muito do empoderamento da mulher, mas a gente sabe que é muito difícil ser mulher nos dias de hoje, ainda com essa cultura retrógrada dos homens
e também com a falta do respeito, pode-se dizer assim, pelo sexo feminino. Mas o que a senhora diria para as mulheres que estão assistindo, que muitas vezes, até por essa questão do empoderamento, tomam iniciativas, tomam decisões que, na verdade, vão prejudicá-las? Às vezes até dentro de um relacionamento conturbado, onde está se vendo que aquilo ali está caminhando para o pior. Qual o conselho que a senhora dá? Na realidade, né, eu até relatei para você, eu nunca, nesses meus anos de serviço na polícia, eu nunca fui titulada numa delegacia da mulher. Mas como a gente exerce a função de delegada plantonista e algumas delegacias especializadas, a gente atende no dia a dia muitas ocorrências de natureza de violência contra a mulher. E uma coisa que eu digo muito, que o relacionamento é uma questão de respeito, é uma coisa de escolha que você faz com quem vai se relacionar. E o amor é para ocasionar coisas boas e não coisas ruins. Quando a gente vê um casal tentando solucionar sua relação junto de uma delegacia, é porque a situação já não é saudável. Então, o que a gente orienta as mulheres, se o seu relacionamento está lhe causando mal-estar, dores, angústias, é porque não é um relacionamento saudável. E relacionamentos são escolhas. Sei que existem casos em que a mulher, às vezes, se vê vítima de uma situação por carência financeira, pelos filhos, e sente dificuldade de deixar esse relacionamento. Mas eu acho que o primeiro passo é a autoestima dela, a busca do amor próprio e buscar salvar o amor que ela tem por ela própria. Porque o relacionamento deve ser uma coisa saudável, de causar bem, felicidades, e não mal-estar que leve à violência e leve a portas de uma delegacia de polícia para tentar solucionar um relacionamento amoroso. Realmente, Fernanda, é um absurdo. A gente, às vezes, no plantão, inclusive há poucos dias, eu tive uma situação de uma mulher vítima, né, com agressão física. Ela chegou para mim e disse: doutora, eu não quero que faça nada com o agressor, eu quero apenas que ele dê um susto. Eu entendi a situação dela, o que ela queria dizer com essa situação de susto, mas eu expliquei para ela que a polícia não é para dar o susto, a gente está aqui para ajudar, para combater esse tipo de conduta. E, infelizmente, o que a gente tem à disposição é uma legislação e que visa a punição dos agressores, e não simplesmente trazer o agressor para dentro de uma delegacia para que um profissional vá dar um susto a um cidadão que acabou de agredir a pessoa com quem ele convive. Doutora Ana, para finalizar, também surgiu um comentário depois de tudo isso. Eu queria saber o que a senhora pode falar a respeito, né? Que a Iane Marie, essa jovem de 28 anos, que infelizmente não está mais entre nós dessa forma trágica, havia uma história de um passaporte, que ela estava, inclusive, já com viagem marcada para um país aí, se eu não me engano, Portugal. A senhora teve alguma informação a respeito disso? Realmente, né, foram ouvidas algumas amigas da vítima e elas relataram essa situação, que ela, inclusive, já estaria de posse do passaporte, teria uma amiga que residia lá em Portugal, na Europa, e planejava fixar residência lá. Mas, infelizmente, não foi possível, né, porque por essa ocorrência, por essa tragédia, o sonho dela se desfez. Doutora Ana, eu tinha mais algumas perguntas a fazer, mas eu não vou nem entrar, porque eu sei que a senhora não vai poder responder, até pelo custo da investigação, e eu entendo isso. Então, agora eu deixo o espaço aqui para a senhora, para as suas considerações finais. Lhe agradeço muito por estar sempre disponível, sempre aberta para a boa imprensa, tá certo? Para passar as informações que a sociedade tanto precisa saber. Eu agradeço, né? Eu acho que a nossa união, tanto por parte da polícia como a imprensa, é uma união de mão dupla, né? A gente aqui trabalha a Polícia Civil em parceria, a gente tenta sempre esclarecer, tenta também, nos casos, buscar a solução, buscar identificar. E o que eu posso assegurar é que a gente está tentando dar o melhor, tentar identificar, nesse caso aí. Peço também à população, se tiver alguma informação, nos repassa através do Disque Denúncia, do 197 da Polícia Civil, porque realmente é um caso complexo,
um caso delicado e que a gente está, a nossa equipe toda, na busca de informações. Então, a população, se tiver alguma informação, tiver receio de vir aqui na delegacia, mas puder fazer essa denúncia, será um excelente serviço prestado, não à polícia, mas à sociedade como um todo. E vale salientar isso que a doutora Ana está dizendo, que a sua identidade será preservada, sigilo total, tá certo? Então, você pode fazer a sua denúncia, que a sua identidade não será revelada. E só mais uma pergunta, doutora Ana. Com relação ao local do crime, não tinha nenhuma câmera assim, que vocês conseguissem alguma imagem de alguma coisa que possa ajudar no desenrolar dessa investigação? Como é uma situação, é uma pergunta um pouco específica, Fernando, eu prefiro não responder. Muito bem. Fernando Antônio, aqui de Cajazeiras para o Brasil, e vamos acompanhar o caso e, havendo mais novidades, levaremos para todos vocês. Até a próxima.